Você ter acompanhado aqui um mês desde o começo dessa tragédia climática, e para atualizar a situação no estado, a gente convidou o Beto Fantinel, que é secretário de Desenvolvimento Social do estado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, principalmente durante o feriado. Beto, queria começar a conversar com o senhor a respeito das pessoas que estão nos abrigos. Qual a atual situação delas? Elas permanecem, estão conseguindo ser mobilizadas para outras regiões? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Conexão Record News. Na verdade, a gente tem feito um trabalho de mapeamento dos acolhimentos, dos abrigos. Desde o primeiro momento, a gente faz o levantamento diário de todos os números dos abrigos. Nesse momento, a gente tem mais de 45 mil pessoas nos abrigos no estado do Rio Grande do Sul. E junto desse mapeamento, a gente faz também um censo para verificar as necessidades dos abrigos, para que a gente possa intervir nesses abrigos, melhorando as condições das pessoas que estão acolhidas. Imagina, Pedro, que nós estamos em alguns locais há 30 dias com as pessoas convivendo em abrigos coletivos, com 500, 600, em alguns casos, 2.000 pessoas no mesmo local. Então, a gente tem feito acompanhamento, auxiliado os municípios. Assim que as águas vão baixando, as pessoas vão desmobilizando, né, vão saindo dos abrigos, vão tentando retornar para suas residências, embora a gente saiba que muitas dessas pessoas não vão poder, não encontrarão mais suas residências, ou muitas dessas residências estarão em estado de inabitabilidade, né, sem a condição de retomar a moradia daquele lugar. Então, é uma situação muito crítica. Nós estamos há 30 dias nesta situação. Anunciamos uma série de medidas, o Governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós pactuamos um auxílio para os municípios no abrigamento, 12 milhões de reais para melhorar as condições dos abrigos. Também anunciamos recursos para o aluguel social e a estadia solidária. Então, a gente participa com R$400 em cada aluguel social ou estadia solidária. O aluguel social é para locação de residência e a estadia solidária é para as pessoas que vão para a casa da residência de amigos, de familiares, parentes, que precisa se dar um apoio, né, em função de precisar ali da alimentação, do acolhimento da família que recebe. E junto disso a gente ainda, nós pagamos mais de 40 mil famílias que receberam o programa Volta por Cima, que é um apoio para as famílias na condição de pobreza e pobreza extrema, que foram desabrigadas e desalojadas das suas residências. Mais de 100 milhões de reais que já chegaram nas mãos dessas pessoas mais vulneráveis, para poder enfrentar esse momento de dificuldade. O horizonte, Pedro, é que nós teremos ainda uma persistência, né, de um percentual que a gente calcula em torno de 15% a 20% de pessoas que, dos indicadores iniciais, lá dos 85 mil pessoas, que foi o ápice dos nossos abrigos, que vão ter dificuldade de encontrar um local. É isso que nos apontou lá no Vale do Taquari, onde nós tivemos 16% das pessoas que permaneceram por mais de 6 meses nos acolhimentos, em função da dificuldade de encontrar residência, aluguel social, estadia solidária, casas, porque como foram afetadas as residências, as pessoas não têm mais casas e nem casas para alugar, porque aumenta muito a demanda. Então, nós estamos fazendo uma série de políticas públicas para a gente auxiliar as pessoas a encontrarem um lugar que promova mais dignidade, né, do que os nossos acolhimentos, que embora a gente tenha alimentação, cuidado, atenção, ali são espaços que são provisórios, né, e a gente gostaria de encontrar locais melhores com mais dignidade para essas pessoas. Sem dúvidas, né? São lugares, vamos dizer, adaptados para um momento de crise, mas viver ali fica muito complexo, ainda mais para as famílias, né? Beto, o senhor levantou uma questão muito interessante, mais de 80 mil pessoas foram afetadas, né? Aproximadamente, aí, pelo que o senhor disse, 18 mil realmente estão numa situação mais grave. Mas diminuiu muito as pessoas nesses alojamentos, né? Elas estariam indo para onde? Estão conseguindo achar já locais, né? Porque diminuiu bastante, praticamente metade do número de pessoas nos alojamentos, né?
Nós iniciamos com o ápice, nosso foi 85 mil pessoas aproximadamente em abrigos. Hoje nós temos 45 mil pessoas em alguns locais, as residências. Em outros locais, Pedro, existe também a sensibilização da comunidade, então as pessoas acabam recebendo pessoas nas suas residências e é importante para as pessoas terem a compreensão. Nós vemos situações distintas nessa crise, que ela ainda é uma crise vigente, mas, por exemplo, lá em torno de Santa Maria, na Quarta Colônia, região central do estado do Rio Grande do Sul, lá já as águas baixaram, está seco, os municípios conseguiram já se organizar na retomada da vida das famílias, ou para suas residências, ou para o aluguel social. Quando a gente vem vindo mais para a região, região metropolitana, a gente começa, quanto mais próximo da região metropolitana, maior os desafios. A região metropolitana ainda tem bairros totalmente alagados, e lá na Zona Sul a gente tem ainda o aumento, né, do alagamento. Então, pessoas que há 2 ou 3 dias atrás tiveram que sair das suas residências. Então, a gente vive momentos distintos. Mas os locais onde a água já baixou, já secou, as pessoas estão ou retornando para suas residências, ou os municípios estão regulando no aluguel social, na estadia solidária, fazendo com que o contingente de pessoas em abrigos diminua nesses locais. Inclusive, na região metropolitana, com a baixa das águas, já existe uma diminuição do contingente de pessoas em abrigos. Isso porque as pessoas estão retornando ou para suas residências, ou também as pessoas têm buscado parentes fora dos locais afetados, em outras comunidades, outros municípios, até outros estados, para se abrigar, né? Para ter um local mais seguro, um local com mais dignidade. Então, esse é o retrato. Mas a gente entende que nós vamos ter aí um residual de pessoas que não vão conseguir, né, superar a situação de ir para uma residência a curto prazo. Então, a gente projeta, né, inclusive com os centros de acolhimentos humanitários, né, que devem ser constituídos aqui em Porto Alegre, em Canoas, para que a gente possa acolher aquelas pessoas que não tiverem outra alternativa para buscarem residência. Maravilha. Secretário, uma pergunta, 2 em 1. A previsão para os próximos dias é de uma boa notícia, uma trégua na chuva. Eu queria ver como os senhores receberam essa notícia. Também tem uma previsão de baixa nas temperaturas, né? A gente sabe que é uma situação complicada também no meio de uma tragédia. Então, eu queria que o senhor explicasse a respeito de como vocês receberam essa questão, que não vai ter chuva segundo a previsão, mas ao mesmo tempo tem o frio. Como vocês estão lidando com essas situações? Nós reforçamos, né, adquirimos e a gente fez campanhas para as pessoas doarem, né, cobertores, porque nós sabíamos que chegaria o frio, né, e com muita intensidade, o que nos deixa esperançosos é a trégua das chuvas, né? Isso tem atrapalhado muito a vida da comunidade. Mas, por outro lado, a gente tem reforçado a entrega de cobertores, de roupas quentes para a comunidade, reforçado as estruturas dos nossos abrigos também, com cuidado, atenção, proteção às pessoas que estão nos abrigos. É uma das coisas que as pessoas doaram e o governo também se mobilizou na aquisição de cobertores, colchões, né, para que nós sabíamos que esse momento chegaria. Então, nós estávamos preparados para a chegada do frio, né, no sentido de auxiliarmos a comunidade, mas a boa notícia é a trégua das chuvas, que isso vai nos dar uma expectativa de baixa das águas, né? Tem locais que as águas só vão sair por bombeamento, uma vez que tem diques que protegem a entrada da água, mas quando a água extravasa, ele também depois impossibilita a saída da água e precisa de bombas. E quando chove, as bombas ficam trabalhando para tirar a água da própria chuva. Então, a gente não consegue ter um progresso na diminuição dos níveis de água nos bairros alagados. Então, esses dias de trégua de chuva vão permitir que a gente consiga enfrentar
os alagamentos em bairros que estão protegidos por diques, que extravasaram e que agora, com o bombeamento dessas águas para fora, a gente vai poder retomar ali a vida da comunidade, né? As pessoas vão poder verificar a situação das suas residências, que é uma situação muito difícil, e a gente vai poder entender o que precisa ser regulado em aluguel social, em estadia solidária, o que a gente precisa auxiliar na reconstrução, na reforma das residências para que ainda tenham condições de habitabilidade. Então, esse período de trégua nos dá uma expectativa também de enfrentarmos, né, com esse momento dos alagamentos nos territórios. Sem dúvidas, é um momento também de mapeamento, né? Imagino, né, secretário? E hoje foi pago, pelo menos a primeira parcela daquele auxílio do governo federal, reconstrução, né? Mais de R$5 mil para as vítimas. Esse dinheiro, você já tem um impacto, né? Como que esse dinheiro chegando ajuda? Esse dinheiro ele é importante porque as pessoas, mesmo aquelas pessoas que vão ter a sua casa, né, que foi alagada, mas ela está em condição de habitabilidade, os móveis lá já não vão ter mais condição. Imagina que nós temos bairros com 20 dias totalmente embaixo da água, né? Então, já é difícil as condições da moradia. Imagina, não existe mais nada aí que sirva no mobiliário dessa casa. Então, o auxílio reconstrução do governo federal, somado ao Volta por Cima, o PIX, SOS Rio Grande, o PIX de apoio, esses recursos vão auxiliar as pessoas a poderem se reorganizar nas suas residências, com o mínimo necessário para elas poderem retomar as suas vidas nas suas residências. Isso é muito importante, é um estímulo, né? É uma esperança para as pessoas enfrentar esse momento de dificuldade, mas que é um gesto importante. É importante salientar, Pedro, também que nós demandamos do governo federal a inclusão de mais de 21 mil famílias que aguardam o pagamento do Bolsa Família, mas devido aos coeficientes municipais, nós tínhamos uma fila de Bolsa Família no estado do Rio Grande do Sul. Então, o governo federal atendeu, né, essa demanda, nós atingimos mais de 21 mil famílias, tiveram um recebimento nesta semana do Bolsa Família em uma rodada extra para que nós pudéssemos incluir essas famílias, que são famílias que estão na condição de pobreza extrema, e esse recurso, que vai ser um recurso agora permanente, né, ele auxilia muito esses R$600 que elas passam a receber, auxiliam muito no enfrentamento a essa dificuldade. Então, todos esses recursos, Pedro, nos auxiliam muito na retomada da vida da comunidade, na esperança, na expectativa, porque realmente é triste, é muito difícil o cenário que as pessoas encontram na retomada das suas residências. É difícil as pessoas lá no abrigo, mas muitas delas têm a expectativa que vão chegar na sua residência, ela vai ter a condição de ser habitável, né? Ter a condição de, depois de limpar, vai poder ser habitável. E muitas não têm, e outras tantas encontram, né, a casa toda com barro, com lama, com dificuldade de retornar imediatamente. Então, é um cenário de muita tristeza, é desolador para as famílias encontrarem o cenário das suas residências após a baixa das águas. Então, esse recurso auxilia na esperança da retomada da vida da nossa comunidade. Com certeza. E, secretário, no meio de tudo isso que o senhor acabou de relatar para a gente, né, pessoas com a esperança de voltar para casa, mas talvez sem a possibilidade, né, mesmo depois da limpeza, e no meio de tudo isso, as notícias que a gente recebe, secretário, eu também queria chamar a atenção de quem está acompanhando Conexão, é que a polícia precisou fazer uma operação para prender criminosos que estão invadindo locais inundados. Então, secretário, é uma situação muito difícil. Eu queria primeiro chamar a reportagem para a gente ver, depois o senhor comentar. Vamos acompanhar comigo, porque no meio da tragédia tem criminoso agindo. A operação da Polícia Civil e da Brigada Militar também teve apoio da Polícia Federal em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A ação foi contra pessoas envolvidas em saques durante as inundações. Vários produtos furtados foram recuperados e 9 suspeitos presos. Porque essas mesmas pessoas que saquearam, num primeiro momento, elas foram abrigadas por essas empresas. São pessoas, muitas vezes, que são empregadas dessas empresas e, num segundo
momento, praticar uma ação desse tipo, uma ação criminosa desse tipo. Nós vamos prender todos aqueles que se aproveitaram desse momento para praticar crimes. É tolerância zero e a resposta vai ser essa. Outras 22 pessoas já foram presas no estado suspeitas de saquear e vender os produtos. O estado também recebeu ajuda humanitária do governo italiano. Medicamentos, tendas, geradores e equipamentos para deixar a água potável estão entre os itens. O embaixador da Itália também vai visitar as regiões atingidas. Em Porto Alegre, foi o segundo dia de limpeza no mercado público. Os comerciantes ainda se espantam com a altura da água, que superou a cheia de 1941. Quem tem loja ali na região já pensa na hora de reabrir. Quando a gente abriu a loja foi desesperador. Acredito que hoje seja o último dia de limpeza e daí depois é só esperar voltar a luz pra gente reinaugurar a loja, né? Voltar com tudo. Muito complicado, né, secretário? No meio dessa tragédia toda tem os criminosos. Imagino que vocês também estão muito de olho em relação a esses bandidos, né? Ressaltar aqui o trabalho das equipes de segurança que têm feito um excelente trabalho frente a essa dificuldade. Pedro, eu costumo dizer que nesses momentos a gente passou a conhecer o melhor das pessoas e o pior das pessoas. Infelizmente, a gente tem tido ações de pessoas, de criminosos, que vão arrombar residências no meio do alagamento, que roubam, assaltam, enfim, então, parabenizar aqui as equipes de segurança, todo o sistema que tem dado resposta a essa situação e também agradecer, né, assim como na política de assistência social a gente tem recebido apoio de outros tantos estados, na segurança pública também tem vários estados nos auxiliando nesse enfrentamento. É um cenário, Pedro, verdadeiramente de guerra. Colapsou as nossas estruturas, a infraestrutura, os nossos sistemas de abastecimento de água, de energia elétrica, de comunicação. Então a gente passou realmente por um cenário de guerra. E no meio disso tudo, nós ainda temos que enfrentar o mau-caratismo e a bandidagem que ataca a vida da comunidade no momento de fragilidade. É desolador, mas, por outro lado, a gente viu também aí a reportagem do governo italiano, Pedro, nos auxiliando, né? Um avião que chega com uma série de doações. Eu fui ontem acompanhar o recebimento dessa carga italiana, com geradores, com purificadores de água, com medicação. Então, a solidariedade do povo brasileiro e de todos os cantos do mundo afagam o nosso coração e nos dão um sentimento de que nós vamos retomar, vamos reconstruir o Rio Grande, reconstruir esse território que é importante não apenas para os gaúchos, mas historicamente o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma participação importante no desenvolvimento do nosso país. Por isso, a importância também de retomar a vida do Rio Grande do Sul, porque é um estado produtivo, um estado que entrega desenvolvimento para a nossa nação. E essa é a expectativa, é que nós possamos retomar, reconstruir e continuarmos participando da vida, né, do desenvolvimento do nosso território, do nosso país, porque o nosso estado tem uma participação especial também no desenvolvimento econômico do Brasil. Com certeza, secretário, muito obrigado pelas informações. Infelizmente, nós temos que relatar situações como essa, mas ao mesmo tempo o senhor falou uma coisa, está mostrando o lado bom das pessoas, verdadeiros heróis, a união tem feito muita diferença. É importante a gente se apegar nesse momento, mas não deixar de falar desse outro lado. Muito obrigado novamente, eu sei que o senhor deu um jeitinho de encaixar na agenda, espaço sempre aberto aqui para atualizar a situação por aí. Muito obrigado novamente. Pedro, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de a gente falar dos números, né, que nós estamos vivendo aqui, para a comunidade que nos acompanha poder entender os desafios que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Eu agradeço a oportunidade de transmitir as informações e ressaltar a importância da comunicação com credibilidade, né, porque nós também vivemos, Pedro, muitas dificuldades e ainda vivemos com notícias falsas, fake news. Então, agradeço a oportunidade de falar com a nossa comunidade e transmitir as informações e podermos falar um pouco dos desafios que nós estamos enfrentando. É isso, jornalismo sério sempre. Muito obrigado.